amados, tudo bem com vocês? Meu nome é Janilson. Hoje eu vou falar sobre a visão de Pedro. Se você é novo no canal, por favor, deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu compartilhe para o número máximo de pessoas e dessa forma você com certeza estará nos ajudando a promover esse canal, tá bom? E hoje eu vou falar sobre a visão de Pedro, dando ênfase à questão de comer tudo, né? Se pode comer tudo, de tudo ou não. Certa vez estava dando estudo para uma pessoa, ele me apresentou esse texto falando que de fato poderia comer tudo. Mas era isso mesmo que Atos 10 quer dizer? E um detalhe, eu não vou usar outros versículos da Bíblia a não ser o capítulo 10 de Atos para explicar Atos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o versículo 9 para a gente entender a visão, tá bom? No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, tá? Quando se for a hora sexta, era por volta 6, 7, 8, 9, são 3 horas a menos, hora nona. Então era por volta de que? É meio-dia, 1 hora da tarde aí, né? Então deu fome nele, né? Tava com muita fome. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparava sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou seja, ele teve uma visão de algo, né? Visão, não foi produto físico, né? Primeira coisa que eu queria falar é isso mesmo, não foi produto físico. Você consegue comer uma coisa que não é física, por exemplo, né? Vamos lá, que pense que fica aí essa incógnita, né? Então tá. Então, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, né? E o qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu, né? Então tinha todos os alimentos, limpos e imundos, né? E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, eu comer essas coisas imundas ou comum. E outra vez ele disse: voz: não faças tu comum o que lhe purifiquei. Continuando a ler, e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Então houve uma insistência ali do anjo, né, que apresentou aquele lençol para Pedro comer. E eu pergunto, será que Pedro comeu? Então, o versículo 17 vai assim, ó, estando Pedro duvidando, e estava com dúvida, que ensinou que não comeu. Afinal de contas, já tinha ido embora, mas era para comer, não era comer, não entendi aquilo tal. Então, estando Pedro duvidando de si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que, olha, só para você ter ideia, ele não entendeu, ele não tinha entendido aquela visão. Mas a resposta dessa visão vai vir logo. Quer ver? Ó? Continuando a ler, diz ó, versículo: e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão Pedro. Onde Simão Pedro mora aqui? Detalhes. Antes de continuar o versículo 18, vamos voltar um pouquinho para a gente entender agora a visão, ok? Na primeira parte tem aqui, ó, no primeiro versículo fala assim, ó, e havia em Cesárea um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia esmolas. Era um homem muito bom, um homem íntegro, pode-se dizer assim que era o Cornélio, tá? Ele dava ofertas aos pobres e por aí vai, e orava a Deus, e a oração dele subiu ao céu. É tanto que logo no versículo fala assim que Deus ouviu a oração dele, tá? Então, aqui fala assim, ó, e esse quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Ó, possa ser que seja o mesmo anjo que tinha acabado de falar com Cornélio, foi lá conversar com Pedro, entendeu? Ó que fala aqui o anjo, ó, que dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e em muita autoridade disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí, ó. Aí, tá. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome
por sobrenome Pedro. Sabe aqueles homens lá que chegaram quando Pedro tinha acabado de ter aquela visão? Foi o mesmo homens que Cornélio tinha mandado. Ou seja, o mesmo anjo que chegou lá, conversou com Cornélio, possivelmente conversou, como ele conversou com Cornélio ali, apareceu para Cornélio em visão, sua oração foi respondida. Há um homem que vai te ajudar. Quem é esse homem? Vai lá, Simão Pedro. Manda homens até lá e manda chamar o Pedro. Tá bom? Isso foi isso que aconteceu. Tá? Então, continuando aqui, ó, este está hospedado com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. O anjo estava falando aqui para ele. Ó. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então o anjo explicou Cornélio explicou para os homens ali o que devia fazer para chamar Pedro lá, tal. Então já li o versículo 9, como você já me acompanhou, agora vamos para o versículo 18. O 18 fala assim, ó: e chamando, perguntaram-lhe Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que morava ali, tal. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam, tá? Foi o Espírito que avisou para ele, ó. Alguns homens estão chamando ele lá. Então, levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quer dizer, o anjo falando que informando a Pedro que aqueles homens lá foi mandado do anjo, que eu que enviei. O que foi? É a prova que foi o mesmo anjo que estava com quem? Que estava com Cornélio ali falando. Então, vai lá, Pedro, ó, eu mandei a Cornélio mandar uns dois homens lá que está te procurando lá, tá bom? Vai lá. Então, e descendo Pedro para juntar-se aos homens que lhe foram enviados por Cornélio, diz: eis que sou eu quem procurais, a qual por que estáis aqui, né? Tipo assim. Então, resumindo aqui o capítulo, para não ficar muito grande demais, então o que aconteceu? Pedro, ele foi de encontro com Cornélio. Então, adiantando aqui o verso 34, olha o que fala aqui o verso 34. E abrindo Pedro a boca disso, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqui quer dizer o seguinte, que os judeus ele não se ajuntavam com quem? Com os gentios. Então, os judeus tinham eles como limpos, como as pessoas puras, e os gentios os judeus tinham gentios como pessoas impuras, pessoas imundas. Em outras palavras, por que os judeus tinham gentios com coisas como impuros? Porque os gentios comiam qualquer tipo de coisas, analisando ao pé da letra, tá? Eles não faziam acepção de alimentos, tal, etc. E por ser uma classe que os judeus era classe privilegiada, porque Deus escolheu para ser peculiar, diferentes, para incumbir de levar a mensagem ao mundo, né? Só que os judeus rejeitaram Cristo, vieram para os seus e os seus rejeitaram, né? Correto? Então, Cornélio, ele não era judeu, era gentil e que fazia a vontade de Deus. Então, Pedro entendeu que aquela visão não se tratava de comida, de comer aqueles alimentos, mas uma ação pedagógica por parte dos anjos para ensinar que Deus não faz acepção de pessoas. Então, próprio Pedro, por ser judeu, ele de nato, né, nasceu com isso, de fazer acepção de pessoas. Então, Pedro entendeu claramente que Cornélio era um enviado de Deus, que era um servo de Deus, que estava pronto para ouvir, para fazer a vontade de Deus. Então, Pedro ali ensinou Cornélio todas as coisas da lei e etc, 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 né? Então, por isso que eu digo para vocês que diante desse texto, está bem claro que nessa visão aqui de Pedro, não era Deus, não estava purificando aquele alimento para que a partir de agora vocês vão comer carne de porco, não, de jeito nenhum. Aqui está dizendo bem claro que é a questão da pedagógica de ensinar que a salvação é para todas as pessoas, não para unicamente os judeus. Não para que a salvação vem somente dos judeus, que vem também de Cornélio, vem também de todas as pessoas em geral que leva a mensagem avante, tá?
Então, é isso aí. Eu acho que não tem mais nada para dizer, né? Então, e aconteceu que entrando Pedro saiu, Cornélio recebeu e prostrando seus pés e adorou. Quer dizer, Pedro teve, opa, Cornélio, olha como Cornélio fazia. Cornélio, ele adorava, quer dizer, ele prostrou, nossa, uma coisa foi tão espetacular, o anjo falou comigo e tal. E ele pensou, nossa, esse Pedro aqui é um anjo, é um Deus, sei lá. Então prostrou por terra. Possa ser que ele tenha pensado dessa forma. Mas aí, o que Pedro fez? Não, Cornélio, eu sou homem como tu, tá? Não me adora, somente Deus deve adorar. Então, é isso aí. Eu acho que não tem mais nada para dizer, né? Então, em cima do versículo, aliás, do capítulo 10, eu não tenho dúvida nenhuma que essa se trata de uma visão pedagógica. Espero que tenha ajudado.